Por 50 anos, alguém lambeu esse poste de madeira até que ele ficou assim, e você nunca vai adivinhar o motivo. Continua aqui para descobrir, enquanto a gente mergulha em mais exemplos de cair o queixo do toque transformador do tempo, nesse novo episódio de O Poder do Tempo. Vamos começar a nossa jornada no tempo com uma curiosidade fascinante que envolve um relógio de pulso. Esse ex-usuário de relógio não usa o seu relógio há mais de 10 anos, mas surpreendentemente ainda dá pra ver o contorno de onde ele costumava ficar no pulso. Embora marcas de bronzeado sejam comuns em pessoas que usam relógios, por que alguém ficaria com essa marca por tanto tempo? Normalmente, o bronzeado desaparece à medida que a pele se regenera de maneira natural, mas a exposição prolongada aos raios UV pode, na verdade, envelhecer a pele, levando a alterações mais permanentes, incluindo perda de elasticidade, afinamento e escurecimento. Com o nosso ex-usuário de relógio, a pele sob o relógio foi poupada desse dano celular induzido por UV, enquanto o atrito prolongado do relógio também causou a perda permanente dos pelos na área, o que a torna ainda mais perceptível. Então esquece as marcas de bronzeado. Essa mancha pálida é mais como um lembrete que é hora de usar o protetor solar. Agora olha essa rua de paralelepípedos. Notou alguma coisa? Tem um tapete ali. Se você não viu, esse é um tapete mágico visto na cidade chuvosa de Cluj-Napoca, na Romênia, que foi pisado com tanta frequência que meio que derreteu na rua de paralelepípedos e até acumulou musgo. A chuva regular que pesa sobre o tapete, juntamente com os raios UV do sol, desbotou a tinta do carpete, tudo acelerado pelo movimento frequente das pessoas pisando. Alguém mais se sentiu tentado a deitar embaixo desse negócio e fingir que tem a sua própria capa de invisibilidade? E falando em mais invisibilidade induzida pelo tempo, a gente está acostumado a observar a transformação das cores das folhas com a mudança das estações. Mas essa folha, encontrada flutuando em uma piscina, conta uma outra história, e a explicação é uma questão de tempo e química. Junto com um coquetel de outros produtos químicos, o principal elemento usado para manter piscinas limpas é o cloro, um forte agente oxidante comumente usado para matar bactérias. Quando uma folha permanece na água da piscina, o cloro e os produtos químicos de limpeza quebram os pigmentos da folha, como a clorofina que a torna verde, os carotenos que exibem tons amarelos vibrantes e as antocianinas que revelam tons de vermelho e rosa. Ao longo de dias e semanas, essas moléculas se desintegram lentamente até que as cores desapareçam. À medida que o cloro destrói os componentes mais macios da folha, a estrutura central fica mais fina e transparente. O que resta é principalmente celulose e lignina, cadeias resistentes de moléculas que formam o que é essencialmente o esqueleto de uma folha. Ou seja, enquanto um longo mergulho pra gente pode parecer o paraíso, para as folhas pode ser só uma passagem só de ida para a zona fantasma. Já essa próxima estranheza temporal mostra uma combinação incomum de decadência e crescimento. Dizem que a mudança pode crescer em você. E no caso dessa pequena escultura de cachorro de madeira, isso aconteceu literalmente. Ele virou tipo um filhote amante de fungos. E definitivamente tem o meu voto para ser um Pokémon da próxima geração. Eu chamaria ele de Cangumelo, e a evolução dele podia ser o Fungolobos. Tá escutando, Nintendo? Tô aberto a ofertas, hein? Vamos conversar. Enfim, por ficar ao ar livre, exposto aos elementos frios e úmidos, o velho cachorro de madeira aqui desenvolveu um fascinante colar de fungos. Os cogumelos que cresceram nessa escultura são provavelmente cogumelos cauda de peru. Geralmente eles crescem em madeira morta ou em decomposição, onde podem prosperar por anos, geralmente retornando a cada outono. Observar cogumelos crescendo ao longo do tempo pode ser hipnotizante e meio perturbador, como você pode ver nesse incrível time-lapse. Cara, eu podia ficar o dia inteiro vendo isso. Essa fazenda de cogumelos ostra foi filmada por mais de 2 semanas para capturar as imagens que você acabou de ver, antes que esses corpos frutíferos fossem levados ao mercado. Mas me conta aí nos comentários, esse vídeo te deu nojo ou te deixou com fome? Eu meio que não consigo decidir. E voltando a falar de madeira, dá uma olhada nesse corrimão em um pier que se estende até a Baía de São Francisco. Notou essas partes escavadas na superfície? Tem algum palpite do que as causou? E se eu te der a dica da pescaria? É isso aí, esses sulcos são trabalho manual de inúmeras linhas de pesca, que serram lentamente a madeira ao longo de anos de lançamentos e recolhimentos. E, aliás, que bela vista é essa, né? Agora vamos a algo completamente diferente e muito, mas muito mais estranho. Se prepara, todo gamer conhece as alegrias imersivas de ter aquele headset perfeito, mas aqui tá o problema. Se você passar horas suficientes com um desses, o tempo pode deixar uma marca inesperada. Alguns gamers e streamers dedicados descobriram um pequeno fenômeno estranho conhecido como Game Dance.
100%, e digamos que ele deixa uma impressão maior do que a sua taxa de KD jamais vai deixar. E aqui temos o streamer Kurtos Live descobrindo isso. Dude, the shaver's working like a champ. Dude, I have like an indent right here. This is where my headphones go. I f***ing headphone indented in my head? What the f***? I thought that was just my hair. I thought just my hair did that. Meu Deus, que horror! O Gamer Dent se manifesta como uma depressão no couro cabeludo, causada pela pressão constante da haste do fone de ouvido no mesmo lugar ao longo do tempo. É a conquista máxima do jogo para a qual você não se inscreveu. Apesar do que fotos virais como essa possam sugerir, que felizmente são só photoshops muito engraçados dos streamers Tyler One e Tim the Tatman, o Gamer Dent não remodela o seu crânio. Ele acontece de fato, mas é um efeito temporário que fica só na superfície. É como quando seu relógio deixa uma marca no seu pulso, ou as suas meias deixam marcas nos tornozelos. Aliás, de acordo com a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, são necessários impressionantes 136 kg de pressão para fraturar ou marcar um crânio humano, mesmo que muito levemente. E é óbvio que fones de ouvido não chegam nem perto dessa força. A Gamer Dent se forma a partir da pressão que comprime a pele, limitando o fluxo sanguíneo e expulsando fluidos da área. Felizmente, as fibras de colágeno e elastina da sua pele permitem que ela se molde ao formato da haste, se recuperando logo depois da pressão diminuir. Então, se você alguma vez sofreu de Gamer Dent, relaxa que a elasticidade natural do seu corpo vai resolver. Mas se persistir por mais de um dia, vale a pena consultar um médico, porque, Deus me livre, você pode estar sofrendo de gamerismo, uma doença incurável que faz você perder tempo e te deixa acordado até as 3 da manhã toda noite, tentando se vingar daquele garoto de 12 anos que falou que sua mãe era gorda. Então, da próxima vez que você se preparar para uma sessão prolongada, não esquece de dar um tempo do fone de ouvido de vez em quando para sua cabeça se regenerar. De marcas na cabeça a marcas no mindinho, o que acontece quando você usa um anel no mindinho por 9 anos. Isso aqui. Essas marcas profundas estavam causando dor depois que um certo ganho de peso tornou o anel impossível de remover. Então ele teve que ser cortado. Isso aqui é satisfatório, nojento ou os dois? Você decide. Outra mão que sente o aperto do tempo é essa aqui, que depois de um acidente de bicicleta, acabou com uma pequena pedra cravada na palma. Desde então ela vem lentamente se recuperando. Quando objetos estranhos, como bactérias ou pequenas partículas entram no corpo, os glóbulos brancos correm para quebrá-los, mas as pedras, feitas de minerais resistentes, são imunes a essa digestão. Em vez disso, as células formam uma barreira protetora ao redor da pedra e empurram gradualmente o objeto para a superfície para expeli-lo, o que pode levar de semanas a anos. Nesse caso, a pedra está em lenta saída há mais de 25 anos, e um dia ela vai sair, uma coisa meio alienígena. Enquanto o corpo humano faz o possível para se livrar de objetos estranhos ao longo do tempo, as árvores são mais tranquilas e simplesmente seguem o caminho de menor resistência quando se trata de crescer com o fluxo. À medida que árvores envelhecem, os seus troncos mais espessos não evitam obstáculos, eles os abraçam, como essa visão incrível que mostra o que pode acontecer anos depois, quando você dobra cuidadosamente uma muda nos seus primeiros dias. Esse fenômeno, conhecido como edafoecotropismo, ocorre quando o tecido vivo de uma árvore cresce lentamente ao redor de um objeto. Embora pareça super surreal e estranho, a fusão com o ambiente dessa forma é, na verdade, benéfica para as árvores e pode fornecer estabilidade adicional, principalmente em ambientes escarpados, rochosos e irregulares. É um processo que pode levar anos, como mostra esse fascinante antes e depois. A lápide em questão é de um homem chamado Berlin, que era tio-avô de Jessica da Louisiana, que fez essas fotos, mostrando a lápide quase engolida por um carvalho ao longo de 14 anos. Parece que todos nós voltamos a ser natureza uma hora. O edafoecotropismo raramente é prejudicial à árvore, e os objetos dentro dela geralmente ficam intactos. Se você esculpir a árvore, vai encontrar o item perfeitamente preservado. Esse aqui sim é um milagre natural e atemporal. Te vejo daqui a algumas centenas de anos. Assim como as tendências vêm e vão, e depois voltam como o próprio Jesus, o tempo também tem um talento especial para revelar repetição. Olha essa máquina de refrigerantes no Taco Bell, onde a constância impera, com os clientes frequentemente escolhendo o sabor refrescante exclusivo do Mountain Dew Barra, um sabor originalmente criado especialmente para o Taco Bell. E em outro lugar, nesse salão de beleza, a cadeira favorita do dono é facilmente identificável, graças a esse círculo desgastado no chão ao redor dela. E num caso bem menos agradável, eu me arrepio só de pensar no comportamento repetitivo que essas divisórias de mictório enferrujadas revelam. Só sei que isso prova exatamente porque elas podem ser uma das maiores invenções de todos os tempos. Parece que respingos são tão inevitáveis quanto a ação do tempo. Não há dúvida de que o Pai Tempo tem um talento natural para remodelar o mundo. Mas quando você mistura condições climáticas extremas, os resultados
resultados podem ser dramáticos e estranhamente satisfatórios. É só dar uma olhada nesse time-lapse de Massachusetts em 2017, onde uma forte nevasca apaga lentamente os detalhes de um carro e do quintal, enterrando sob um espesso cobertor branco. Ou então essa transformação em Nova Jersey, onde um deck externo desaparece sob quase meio metro de neve ao longo de 36 horas, floco por floco de neve. Outro time-lapse de inverno de Chicago em 2021 captura o que parece ser um pedaço de terra se afastando lentamente na Cidade dos Ventos. Mas se você olhar mais de perto, vai ver que na verdade é uma enorme camada de gelo que se desprende da costa e flutua em direção ao Lago Michigan. É muita coisa para ficar congelada no tempo. Acontece que o frio do inverno desencadeia mais coisas do que você imagina. E agora vamos a essa que literalmente é uma janela de tempo. Essa grama verde foi lentamente cozida até virar um deserto amarelo amarronzado quando uma janela foi colocada sobre ela por alguns dias na temperatura de 22 graus. O vidro reteve o calor e criou um forno solar, o que retirou a umidade da grama. Isso impediu a produção de clorofila, que dá à grama sua tonalidade verde, deixando os tons marrons dos outros pigmentos da grama se destacarem. Então aqui definitivamente a grama do outro lado é mais verde, mas certamente não na parte de baixo de um painel de vidro. Outra mudança causada pelo sol pode ser vista nessa coleção de fitas VHS antigas, com suas capas vibrantes em Technicolor desbotando em relíquias em preto e branco depois de anos de exposição ao sol. A julgar pelos títulos, acho que essa cápsula do tempo cinematográfica está intocada desde 2002. Tem também esse Pikachu desbotado pelo sol que passou 15 anos na janela de um carro, com esse comparativo novinho em folha ao lado. Não parece muito saudável. Pikachu tem que começar a usar protetor. No quesito antigo versus novo, dá uma olhada nesse adorado cobertor da Sailor Moon, que carrega 25 anos de memórias, agora ao lado da sua versão novinha em folha, que foi cuidadosamente encontrada como um presente surpresa pelo parceiro da dona. Outro parceiro atencioso conseguiu encontrar uma substituta novinha em folha para a saia desgastada da sua namorada, e o comparativo fala por si. Em um exemplo mais extremo de coisas desgastadas pelo amor, à primeira vista, esse bichinho de pelúcia de infância com seus detalhes de cabeça em forma de chifre poderia se passar por uma rena, mas uma olhada em uma versão novinha em folha revela que na verdade é um gato. Esses bichinhos gêmeos da mesma forma podem ter começado idênticos, mas aqui tá a parte interessante. O da direita nem é novo em folha. Presenteado a dois irmãos, o tempo revelou que um deles recebeu um pouco mais de amor ao longo dos anos. E vamos a mais anos de memórias divertidas. Esse baralho, agora com 2 tons, é o resultado de jogar Euchre, um jogo em que apenas 24 a 32 cartas de um baralho padrão de 52 entram em ação, dependendo da variação do jogo. O resultado é essa distinta seção transversal de cartas muito tocadas e cartas intocadas. É meio nojento quando você se dá conta que isso é resultado de óleos corporais humanos e sujeira, mas vamos ignorar esse fato. E agora um baralho onde cada carta foi útil. Olha só como as bordas das cartas se remodelaram depois de 10 anos de jogo diário. As ranhuras na parte superior e inferior mostram maior desgaste, exatamente onde as pessoas normalmente seguram as cartas para embaralhar. Esse baralho pertence a Nana, uma usuária do Reddit que jogava com essas cartas todas as noites com seu falecido marido e insiste em continuá-las usando para lembrar dele. Não, eu não tô chorando, quem tá chorando é você. De um romance atemporal para outro, mas aqui o tempo deixou uma marca um pouco mais estranha. Localizado no cemitério Père Lachaise, em Paris, esse é o túmulo do jornalista francês Victor Noir. Mais de 130 anos depois, dá pra ver a ação do tempo, mas certas partes da sua estátua de bronze permanecem brilhantes de maneira bem curiosa. Como isso é possível? Bom, a substância verde é chamada de verdete, que se forma na superfície do bronze exposto à medida que reage com oxigênio por um longo período. Pontos tocados com mais frequência desgastam essa camada de verdete, pulindo o metal que está por baixo. Em 1870, Noir foi enviado em nome de um amigo para organizar um duelo com o príncipe Pierre Napoleão Bonaparte, sobrinho do imperador Napoleão I, mas as coisas saíram do controle, resultando no príncipe dando um fim a Noir. 20 anos após sua morte, um túmulo para o pobre Victor foi encomendado, resultando nesse retrato surpreendentemente realista. Cada detalhe foi meticulosamente reproduzido, desde o cabelo em sua cabeça até as dobras nas roupas. Mas um detalhe se destacou dos demais: uma protuberância proeminente ali no sul. Essa escolha criativa rapidamente transformou a efígie em tamanho real de Victor em um símbolo de fertilidade. Diz a lenda que colocar uma flor em seu
chapéu, dar um beijo em seus lábios e tocar o seu amuleto da sorte, garante felicidade romântica pro resto da vida. Entre a longa história do túmulo e o fluxo constante de visitantes ao Père Lachaise todos os anos, Victor provavelmente recebeu centenas de milhares de beijos e toques, talvez até mais. Todo esse carinho intenso deixou marcas inconfundíveis nos lábios de Victor e lá no seu amiguinho. Como será que esse cara ia se sentir com isso? De toques prolongados a toques mais fugazes, que ainda pintam uma imagem muito clara dos efeitos do tempo, encontrada no Fórum Romano em Atenas. Essa placa de informações turísticas em braille não parece ter prendido a atenção dos visitantes por muito tempo. Se você observar atentamente, vai poder traçar a jornada dos dedos enquanto tentavam um passeio tátil pela história. Só que você vai descobrir esse cansaço no meio de uma longa leitura. As partes desgastadas da placa deixam claro que a maioria dos leitores desistiu desse braille gigante, pulando direto para a última linha em uma última tentativa de descobrir algo cativante. O tempo tem um jeito engraçado de nos surpreender, mudando as coisas tão gradualmente que nem percebemos até vermos as diferenças lado a lado. Olha esses dois conjuntos de escadas aninhados em The Rocks, o bairro mais antigo de Sydney, que remonta a 1788. E esses degraus de pedra rústica estão lá desde 1829, suportando quase 2 séculos de passos, em contraste com o conjunto moderno e suave, construído em 2005. Na velha Inglaterra, os degraus desgastados da abadia de Westminster contam com uma história semelhante sobre o edifício, local de descanso final de mais de 3.000 britânicos famosos. De Eduardo Confessor a Stephen Hawking, a abadia existe há quase 1000 anos, mas sua história não está só em seus túmulos, ela está esculpida na sua própria estrutura. Espalhadas por toda parte, soleiras de ferro como essas exibem marcas indeléveis moldadas por séculos de passos dos cerca de 1 milhão de visitantes que passam ali a cada ano. Mas a essa altura parece mais uma oportunidade para tropeçar e cair. E vamos desse passo ou tropeço no passado a ver a escrita do tempo nas paredes. Essa imagem hipnotizante, capturada em Oakland, na Califórnia, revela camada sobre camada de grafite pintado com spray descascando, criando um corte transversal vívido da arte urbana. E não são só as paredes grafitadas que revelam a combinação de tinta e tempo. Até mesmo as próprias ferramentas de pintura podem se tornar instrumentos da história da arte. Esse misturador de tinta está coberto de diversas camadas após 10 anos de projetos, com indícios dos raros momentos em que a pessoa que usava optou por outra cor além do branco. Outro misturador adotou uma abordagem mais colorida. E para falar a verdade, quanto mais eu olho para esse negócio, mais me parece um doce. Mas enquanto essas obras de arte foram construídas ao longo do tempo, essa próxima foi lentamente lapidada por um artista adorável, de um tipo diferente. Esse corrimão transformado em arranhador é o trabalho de 11 anos de dedicação a uma técnica criativa pouco conhecida, chamada deixar seu gato sem supervisão por alguns minutos para que ele destrua sua casa inteira. Tá vendo como ele parece orgulhoso? Embora os animais de estimação possam entrar e sair das nossas vidas, muitos deixam marcas profundas em nossos corações e lares. Esse arranhador foi mantido aqui em memória da gata Swizzles após o seu falecimento. Descanse em paz, bichinho. Suas garras nunca serão esquecidas. E numa outra história de gatos, esse gatinho deixa sua marca seguindo exatamente o mesmo caminho pela grama todos os dias. Consegue encontrar esse malandrinho? Ali tá ele. Enquanto isso, esses círculos perfeitos são obra de ninguém menos que o melhor amigo do homem às suas caminhadas diárias. Os círculos menos perfeitos que pontilham esse gramado marcam as paradas favoritas de um filhote para fazer xixi. O xixi de cachorro tem uma alta concentração de nitrogênio, que é crucial para o crescimento saudável de plantas, o que torna esse suco de bexiga um fertilizante surpreendentemente bom, mas não tão bom para quem odeia ter um gramado irregular. Mas voltando a algo que eu já falei, algum palpite sobre quem tá por trás do mistério desse poste de madeira desgastado que eu mencionei no começo do vídeo? Bom, esse desgaste foi causado por mais de 100 bovinos curiosos que passam tempo em seus currais, lambendo-os ao longo de décadas. As vacas têm um desejo natural por sal e minerais, nutrientes essenciais para suas funções nervosas e saúde geral. Se a dieta não for suficiente, elas instintivamente vão procurar outras fontes, mesmo que sejam tecnicamente não comestíveis. De acordo com a pessoa que fez essa foto, o solo do curral é altamente saturado de água, devido ao acúmulo subterrâneo perto da superfície. A madeira porosa age como uma esponja em contato com a água, absorvendo água subterrânea rica em minerais. Quando a água evapora da superfície da madeira, deixa para trás um resíduo salgado e rico em minerais, criando um saleiro gourmet para as vacas. Ao longo das décadas, é provável que esse poste tenha sido lambido milhões, se não dezenas de milhões de vezes. Lentamente, mas com constância, a ação implacável das línguas fortes feito lixas das vacas o desgastou até o formato liso de ampulheta que a gente vê. Caramba, só espero que as línguas delas sejam fortes o suficiente para resistir a farpas. Essas vacas claramente têm um poste favorito para lamber, mas os humanos também expressam muitas preferências que se tornam aparentes com o tempo. Essa agência de
Correios recebe clientes desde 1934, e é evidente que todo mundo tem a mesma ideia sobre qual maçaneta usar. Esse fenômeno de metais cromados revelando latão e do monopólio de maçanetas é mais comum do que você imagina, e na verdade revela algo interessante sobre o comportamento humano. Acredita-se que 90% das pessoas sejam destras, usando instintivamente a mão dominante para tarefas cotidianas, e ocasionalmente a evidência acaba em maçanetas como essas, mas às vezes as coisas tomam um rumo surpreendente. Olha só esse exemplo em que a maçaneta esquerda é a que mais é usada. O meu palpite é que a porta do lado direito está permanentemente trancada, mas o que você acha que pode ter causado isso? Me conta aí nos comentários. E agora vamos de portas a chaves. Esse buraco de fechadura carrega cicatrizes de inúmeras tentativas frustradas, quase como aquela brincadeira de prender o rabo no burro, só que com uma chave, deixando esse círculo de arranhões. E temos também essa superfície desgastada, que conta a história de 15 anos da rotina dessa chave sendo pega e colocada exatamente no mesmo lugar de volta. É fascinante o quanto de dano um objeto aparentemente tão insignificante pode causar com o tempo, né? E, finalmente, depois de mais de 20 anos como um passageiro silencioso no bagageiro de um carro, a parte dessa chave deixada exposta aos elementos enferrujou. Já a parte que estava dentro da fechadura permanece brilhante. Continuando, esse bolso de calça jeans se acostumou tanto a guardar um telefone que desenvolveu o contorno desgastado onde ele sempre fica. Muitos jeans são projetados para desbotar com o uso, criando uma aparência desgastada, agradável e natural. O contorno esbranquiçado que vemos aqui acontece porque objetos duros nos bolsos criam áreas elevadas que sofrem mais atrito durante o movimento, o que faz com que a tinta se desgaste mais rapidamente nesses pontos. Com o tempo, o desbotamento se torna permanente e os cantos do telefone podem levar a afinamento ou furos no tecido. Se continuar assim, vai ficar fácil para os batedores de carteira, porque esses telefones vão cair sozinhos em algum momento. Consigo prever que daqui a 50 anos os seus netos vão estar implorando pela sua calça jeans vintage com marca de telefone. E parece que o nosso tempo aqui já acabou, mas você pode assistir os outros vídeos dessa série. Até a próxima e obrigado por assistir!